Boa tarde, meus amores. Aqui é a professora Edna Ribeiro. Vamos para mais uma aula dessa semana. Vamos falar sobre os astecas, incas e maias, certo? Astecas e maias a gente falou a semana passada, mas eu vou dar um reforço essa semana de um modo diferenciado. Ao terminar a atividade, vocês vão assistir esse vídeo, fazer a atividade, copiar a atividade no caderno, tirar foto e enviar para o e-mail edna@prof.eduque.be.olinda.pe.gov.br. Aqui sou eu para matar um pouquinho a saudade de vocês, tá? Vamos lá, espero encontrar todos bem. História do Inca. A tribo das Incas instalou-se no século XI em Cusco, numa região cheia de aldeias rivais. Ao conseguirem repelir os ataques aos Incas, começaram a conquistar as terras à volta do lago Titicaca e assim iniciaram seus grandiosos impérios. À medida que o império crescia, a capital recebia o melhoramento como os templos de armazém e fortaleza de Susaican, cujas ruínas são visíveis até hoje. Para unificar este templo, foram construídas estradas para partir de Cusco. Ao longo do caminho foram edificados albergues para abrigar os viajantes e seus animais. Quando os espanhóis chegaram às Américas, os incas estavam mergulhados em lutas internas e isso enfraquecia o império e os europeus souberam usar a rivalidade ao seu favor. Civilização Inca, ela ocupava o território, que hoje corresponde ao Peru, Colômbia, Equador, a oeste da Bolívia, ao norte do Chile e noroeste da Argentina. Sua capital era Cusco e calculava-se que o Império Inca tinha reunido 8 milhões de pessoas, durado aproximadamente de 1450 a 1519. A sociedade Inca era fortemente hierarquizada, dividida entre sapas, incas e seus parentes, nobrezas, dirigentes e militares, os camponeses e os escravos. Os incas, a palavra que significa chefe, era considerado filho do Deus Sol, por isso venerado como uma divindade. Sobre sua autoridade estavam centenas de tribos que deviam lhe servir através do trabalho obrigatório, do pagamento de tributos e do serviço militar. A população se organizava em torno do Wailu, a comunidade de língua quechua, onde o homem tinha a obrigação de trabalhar nas terras e obras públicas, periodicamente, enquanto as mulheres, as maias, mais bonitas, eram enviadas para servir o Inca, seja como amante ou tecendo suas roupas. A sua economia era a base de agricultura e distribuição de terra, que era feita de acordo com o tamanho da família. Por isso, quanto mais filhos, mais terra a família recebia. O comércio era organizado nas principais cidades através de feiras periódicas. A cultura e a religião Inca. Os incas eram politeístas, adoravam vários deuses e acreditavam que o universo estava organizado em 3 mundos. Ian-Pachá, o mundo acima, Cai-Pachá, o mundo do meio, e o Cu-Pachá, o mundo subterrâneo. A comunicação entre o mundo era feita através de elementos naturais, como chuvas, animais, como o condor. Então, só voltando um pouquinho aqui sobre os Incas. Incas são uma sociedade muito importante, certo? E o símbolo da religião dele era o condor, tá? Ave. Agora vamos conhecer um pouco a história dos astecas. Os astecas, a civilização astecas, também conhecida como Méxica, tem origem de várias culturas, como Toltecá, entre outras. Os deuses Ixtlilxochitl ordenou-lhes ao estabelecer na terra onde encontrasse uma águia, devorando uma serpente. Depois viajaram 200 anos
aos astecas encontraram um sinal no meio do fogo Texcoco. Ali, em 1325, começaram a construir uma cidade mais espetaculares do mundo, que é a Tenochtitlan, a partir da edificação de diques que continha inundações. Dali também partiram para subjugar as tribos vizinhas, garantir comércios, abastecimentos, produtos de troca e proteção e alimento num tempo difícil. A civilização asteca, porém, iria sofrer uma grande mudança a partir da chegada dos espanhóis em seu território no século XVI. Os espanhóis já estavam instalados na ilha de Cuba e desembarcaram numa porta que batizaram como Veracruz. Ali os indígenas indicaram que havia uma grande cidade ao norte, cheia de riqueza, onde os espanhóis encontravam ouro. A conquista dos astecas pelos espanhóis durou 2 anos e foi possível porque eles se aliaram a tribos inimigas dos astecas. Na civilização astecas, os astecas se estenderam no território que vai atualmente do centro do México até a Guatemala. Desenvolveu-se no período de 1325 a 1519 e sua população contava com 15 milhões de pessoas no século XVI. A sociedade asteca, o imperador era considerado o filho ou a encarnação dos deuses, como nas culturas incas e maias. No entanto, o seu poder consistia na crença que eles eram intermediários entre Deus e os homens. O imperador governava seu vasto domínio, auxiliado dos nobres e sacerdotes. O exército era fundamental importância tanto para vigiar como para punir as tribos que se rebelavam contra o seu poder. A sociedade asteca estava dividida em unidade familiar, ligada aos laços de sangue ancestrais comuns. Os camponeses eram os mais numerosos, mas havia grandes números de artesãos, fabricantes de roupas e tecidos, que constituía a base da sociedade asteca. Na sua economia, ele cultivava milho, abóbora, feijão, tomate e cacau. Para aumentar a área de cultivo na capital, criam as chinapás, pequenas ilhas artificiais onde podia semear os alimentos, como eu já falei, os alimentos que precisava. Também domesticar alguns animais, como o peru, e a fim de comercializar todos os pontos do império, criam 2 rotas de comércio, uma junto do Golfo do México e a outra na costa pacífica. A cultura da região cultura e religião astecas, Os astecas eram politeístas também, igual os incas, e adoravam seus deuses em templos em formas de pirâmide. Para manter a divindade contentes, praticava sacrifícios humanos, pois acreditava que era esta maneira de fazer com que o sol sempre voltasse a nascer. Trabalhavam com a cerâmica nas estruturas geométricas e usavam as plumas de aves para fazer coroas e serviria usada pelo imperador em cerimônias religiosas. Agora vamos para o nosso Maia. Então, a civilização Maia, ela se estendeu durante 15 anos entre o século 6 a.C. e 10 depois de Cristo. Assim, quando os espanhóis chegaram na região, os maias haviam desaparecido, enquanto a sociedade organizada deixando apenas suas enormes pirâmides como testemunho de seus esplendor. No entanto, a sua cultura e seu idioma sobreviveram até hoje nesta região, como atesta os milhões de descendentes. Ao contrário dos incas e astecas, os maias não organizaram um império centralizado e a população vivia em cidades dependentes entre si. Compartilhava de costumes semelhantes e dessa arquitetura e idiomas a organização social. Na civilização maia, a civilização maia floresceu no México, nas regiões da Península de Yucatán e também em Honduras, Guatemala e Belize.
Constituiu-se numa sociedade da cidade-estado como um centro urbano importante como Calakmul, Tikal e Copan. Calcula-se que a população maia pode ter chegado a 15 milhões de pessoas, de modo a civilização pré-colombiana foi a que insistiu por mais tempo como Estado estruturado no século VI a.C. ao X depois de Cristo. A sociedade maia era hierarquizada, o topo da pirâmide social estava sempre os governantes, suas funções, além da política, era religiosa, pois as festas e sacrifícios aos deuses deveriam ocorrer sempre na sua presença. Havia sacerdotes e funcionários responsáveis pela cobrança dos tributos, também havia camponeses responsáveis pela agricultura e os artesãos que devia transformar a matéria-prima em objetos úteis. Na sua economia, eles cultivavam principalmente o milho, que era a base da alimentação, mandioca, algodão e girassol. Criavam aves como peru e pato. Na sua cultura e religião maia, os maias também eram politeístas e realizavam festas e sacrifícios de suas divindades. Construíram em templos que formam enormes pirâmides que até hoje podem ser vistas nos países da América Central. Igualmente, por conta da agricultura, desenvolveram um sofisticado calendário circular que permitia permitia marcar o tempo e não perder o momento adequado para o plantio e a colheita. Está aí a nossa atividade, tá? Peço que vocês, ao copiar no caderno, copiem do jeito que tá aqui, ó. A aluna, vocês vão botar o nome de vocês completo, 7º ano, aí bota aqui a turminha, se é D, se é E ou se é F. Vocês depois vão tirar a foto, né, e enviar para esse e-mail, como eu já falei no início do vídeo, e repetir agora, edna@prof.edu.olinda.pe.gov.br. Vocês vão copiar e vocês vão responder a atividade aqui, tá certo? Procurem nos textos que acabamos de ler e falar, certo? São 10, tá? Porque tá faltando aqui 2 perguntas que eu ainda vou colocar. Foi mal, mas eu vou colocar aqui as 2 perguntas, tá certo? Para ser colocado, para ser respondido. São 10 questões, vocês vão tirar a foto e enviar para mim daquela forma que eu pedi, colocando o nome de vocês, série. Outra coisa, meus amores, quero pedir uma coisa a vocês. Vocês que forem copiar de lápis, peça que copie forte, porque eu estou recebendo algumas fotos que eu estou com dificuldade de visualizar a atividade, de corrigir a atividade, de olhar se está certo, se está errado, porque estão fazendo de lápis e está muito claro. Então eu peço que se possível, faça de caneta, tá certo? Um cheiro no coração de vocês, estarei aqui no grupo esperando a dúvida de vocês. Outra observação bem básica, dúvidas somente no grupo, tá? Não pode vir no privado. Beijo no coração de todos e uma boa tarde, uma boa aula. Beijo de Edna.